Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a primeira semana do PET volume 6, né? E essa semana a gente vai estudar um pouco o plano cartesiano, ok? Então, para quem ainda não conhece, né, o plano cartesiano é um plano que a gente usa como localização no espaço, né? É um eixo de coordenadas que a gente localiza pontos, né, ou objetos no espaço. Então, como que funciona? Abrir aqui o PET de vocês, né? Então tem aqui a explicação, né? Sistematizando os conceitos. O plano cartesiano é um plano determinado por um sistema de eixos perpendiculares. O que quer dizer isso? Perpendiculares, então eu tenho dois eixos perpendiculares, por quê? Porque eles formam um ângulo de 90 graus aqui, né? Então por isso que eles são perpendiculares, que o dividem em quatro regiões chamadas quadrantes. Então eu tenho aqui dois eixos e esses dois eixos ele divide o plano em quatro quadrantes, né? Ou seja, eu tenho aqui um eixo aqui, o outro eixo. E aí, quais seriam esses quadrantes? Esse é o que a gente chama de primeiro quadrante. A gente vai pelo sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Então a gente define dessa forma. O eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, o eixo X. Então esse eixo aqui, que é o horizontal, é chamado de eixo X, que é chamado eixo das abscissas. E o vertical, eixo Y. Cada ponto representado no plano cartesiano tem uma referência horizontal e uma referência vertical, que juntas definem o par ordenado XY. Sempre o x primeiro, sempre x depois y. Então, se eu pego um ponto aqui, vamos supor 2 e 3, ele vai ser diferente do ponto 3 e 2. Certo? É diferente. Por quê? Porque aqui, nesse primeiro, o x vale 2 e o y vale 3. No segundo é o contrário, o x vale 3 e o y vale 2. Então a ordem é muito importante aqui. Dizemos que x e y são as coordenadas do ponto xy. O ponto de intersecção entre os eixos é chamado de origem, ou seja, então esse ponto aqui onde eles se encontram, a gente chama de origem, e essa origem ela tem coordenadas 0, 0, né? Aqui, ó. A origem é a coordenada 0, 0. E aí a gente define que o eixo que o no eixo x, à direita da origem, eu tenho os pontos positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5. A direita é positivo e a esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, né? Infinito. E no eixo y, o positivo a gente define para cima. Então, 1 para cima, 2, 3 e assim por diante. E para baixo da origem, o y é negativo. Menos 1, menos 2 e assim por diante. Ok? Então, basicamente, o plano cartesiano é esse plano, onde a gente consegue localizar pontos ou objetos no espaço, né? Então, a gente pode pensar, por exemplo, na sala de aula, né? Se a gente tem a sala de aula, a gente tem, né, a gente tem aqui a lousa, né, na frente da sala. Vou colocar nada, vou colocar só desenho, a lousa. E aí a gente tem as carteiras, né? As carteiras e as fileiras, né? Então, a gente, a gente pode localizar qualquer aluno na sala de aula, conhecendo como esse desenho aqui a gente fez num plano. Então, a gente pode chamar aqui de fileira 1, né? Fileira 1, fileira 2 e assim por diante. E aí eu tenho a primeira, segunda, terceira e quarta carteira. E aí eu posso localizar qualquer aluno dessa sala, né? Fala, o aluno que está sentado na terceira fileira
e segunda carteira. Então, a terceira fileira é essa do meio. E a segunda carteira, esse aluno está sentado aqui. Se eu troco a ordem, segunda carteira e terceira fileira, então vou para segunda. Falei o contrário, né? Segunda fileira e terceira carteira, então vem na segunda e terceira. Eu tenho aqui um outro lugar. O outro aluno está sentado na quinta fileira, na última carteira, né? Então a quinta fileira é essa aqui do canto e a última carteira é esta aqui, que é a quarta. Então é uma forma que a gente tem de localizar objetos, pessoas, né, pontos no espaço. E aí já começa aqui algumas atividades para vocês praticarem, né? Então vamos lá, número 1. O professor Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano de forma correta ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque os pontos utilizando a malha quadriculada abaixo para confeccionar seu plano cartesiano. Então tem aqui uma malha quadriculada, né? Então o primeiro passo para a gente traçar o plano cartesiano é traçar os dois eixos. Então a gente pega um eixo aqui vertical, que a gente chama de eixo Y, e um eixo horizontal, que é o eixo X. Então aqui o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E aí a gente tem que definir a unidade, né? Então no caso aqui eu posso tomar a unidade como sendo um quadradinho. Vai ficar muito pequeno, então eu vou considerar de 2 em 2. Então, ó, cada dois quadradinhos aqui vai ter o 1, depois mais 2 quadradinhos eu vou ter o 2, mais 2 quadradinhos eu vou ter o 3, mais 2 quadradinhos eu vou ter o 4, mais 2 quadradinhos eu vou ter o 5 e o 6, né? Eu tô fazendo desse jeito para ficar maior o desenho, né? Não vou colocar todos os números aqui não, só vou fazer um tracinho. Então cada tracinho aqui é uma unidade. No eixo Y a mesma coisa, sempre tem que ser na mesma proporção. Então se eu deixei 2 quadradinhos para cada unidade, eu vou fazer isso em todos os eixos. Aqui já fiz errado, né? Então pula 2, 2 e 2. Ok? E aí como a gente vai marcar esses pontos? Primeiro ponto aqui, 2 e 3. Então lembre-se que o X é sempre o número que aparece primeiro. Então aqui o X vale 2 e o Y vale 3. Então se o X vale 2, eu sempre vou partir da origem. Aqui é a origem, que é o ponto 0, 0. Então partindo da origem, eu vou deslocar no eixo X 2 unidades no sentido positivo, né? Para a direita, por quê? Porque o 2 aqui é positivo. Então eu venho aqui no eixo X 2 unidades no eixo X. E no eixo Y eu vou deslocar 3 unidades. 3 unidades do eixo Y é 3 positivo, então o 3 está aqui. Ou seja, eu vou deslocar 1, 2, 3 unidades no eixo Y. Ou seja, eu vou encontrar aqui esse ponto. Então, esse ponto é o que eu queria, né? Então, reparem que eu tenho aqui 2 unidades no eixo X. No eixo X eu desloquei 2 unidades. E desloquei 3 unidades no eixo Y. E aí eu obtenho esse ponto, que é o ponto 2 e 3. Ok? Um outro, por exemplo, 3 e menos 4. Então eu vou deslocar 3 unidades em X. Apagar aqui. 3 unidades em X, então eu vou 1, 2, 3. Aqui. E o Y eu vou menos 4. Menos 4 então no sentido negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 4 está aqui. Ou seja, então do 3 menos 4, eu vou ter esse ponto aqui, ó. X vale 3 positivo e o Y vale 4 negativo. Então eu tenho aqui o ponto 3 e menos 4. Né? Lembrando dos quadrantes, esse ponto está no primeiro quadrante,
primeiro quadrante é esse daqui, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e o quarto, né? Então, esse ponto 2 e 3 está no primeiro quadrante, e esse 3 menos 4 está no quarto quadrante. Ok? E aí os outros dois ficam para vocês fazerem como exercício. E aqui também tem um outro exercício, né? Na figura a seguir temos um recorte do layout de uma planilha do Excel. Então, o Excel ele é um documento tipo do Word, assim, só que ele trabalha com planilha, né? E aí, o que acontece? Ele tem as linhas numeradas e as colunas também indicadas por letras, né? E aí diz o seguinte, relacionando as colunas e linhas dessa planilha nessa ordem, indica as coordenadas da posição da célula do Excel em que está o azeite, o frango e o refrigerante, né? Nessa ordem, ou seja, aqui está pedindo para colocar colunas primeiro, para depois linhas, né? Então, vamos lá para o azeite. Onde que está o azeite? O azeite está aqui. Achamos o azeite. Então, como ele pediu para relacionar a coluna primeiro, então o azeite ele está na coluna C, né? Então, coluna C. Então, primeiro eu vou colocar aqui o C. E qual a linha que ele está? Linha 3. Então, o azeite está no C3. E aí o frango vocês vão ver onde que ele está e o refrigerante também. Ok? E aqui mesma coisa, vocês vão criar um plano aqui, né? Vocês têm dois eixos, primeira coisa tem que fazer os dois eixos. Aqui o 0, 0, então o eixo tem que ser terminar a origem aqui, né? Então a gente traça o eixo Y e o eixo X. E aí com base nisso vocês vão localizar os pontos A e B. E aqui mesma coisa, vocês vão fazer como a gente fez na número 1, marcar, traça os dois eixos, né? O eixo X e o eixo Y, encontra esses pontos, e aí vocês vão indicar em qual quadrante que estão esses pontos. Ok? E aí com isso a gente encerra as atividades dessa primeira semana. Tudo bem? Então, boa semana a todos e bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.